E aí, gurizada, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui nós de novo, aula de filosofia. Vamos continuar um pouco o assunto, tá? E filosofia, epistemologia contemporânea, tá? Hoje a gente vai tratar... Lembra que eu falei na última aula que a gente tem os três grandes pensadores da suspeita, né? São os três fundadores da epistemologia ou do conhecimento da contemporaneidade, né? Eles vão fundar a contemporaneidade. E que é o Marx, o Nietzsche e o Freud, tá? E hoje nós vamos falar do Nietzsche, que é o cara que eu mais gosto. A gente vai tratar de detalhes da obra dele que vocês vão ter na apostila, tá? Bom, ele é conhecido como antirracionalista. Por que antirracionalista? Porque ele é contra algumas ideias que vêm desde a antiguidade, tá? E que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, tá? Que ideias são essas? A ideia de razão, não só de razão como um equipamento humano, uma capacidade humana de produção de algumas coisas, tipo conhecimento, linguagem, mas a ideia de razão como essência humana. Lembra que o Sócrates pensa assim, o Kant pensa assim, o Aristóteles pensa assim e outros autores pensam que o que nos constitui como seres humanos é justamente a razão. Ele é contra essa ideia. A ideia de verdade, de que é possível por meio da razão encontrar uma espécie de verdade absoluta, o sentido de amor absoluto, o sentido de paz absoluto, o sentido de liberdade absoluto, o sentido de justiça absoluto, tá? Isso para o Nietzsche não existe, né? Quer dizer, a crença nisso é um problema. Ele traz a mesma questão dos céticos. Os céticos trabalham essa questão, lembra? Os céticos vão dizer que essa é uma crença infundada, né? Acreditar que é possível chegar a uma verdade definitiva é um absurdo. As verdades, elas são temporais. Eu acredito, quer dizer, cada tempo cria uma verdade, essa verdade ela vai sendo transformada, quer dizer, acreditar que um tempo qualquer vai chegar a uma verdade absoluta sobre qualquer assunto é absurdo. Os céticos pensam nisso e Nietzsche também. Nietzsche também é o cara que cunha a frase Deus está morto e cria uma série cria uma série de inimigos, né, e choca até hoje muitas pessoas a partir dessa frase, mas o que ele quer dizer é que a cultura matou Deus, ou seja, ele vive num período, né, num tempo onde a religiosidade, né, ela perde espaço. Às vezes a gente vive num mundo onde o ritual ele perde espaço no contexto, no cotidiano da vida, né? A ritualidade, Deus, ele está muito dentro dos espaços da igreja, etc. Então, Deus está morto porque a gente vive necessariamente sem a conotação religiosa ou sem ritualizar a vida. E a ideia de progresso, né? Essa ideia de que, por exemplo, o positivismo tem, ou Hegel tem, né? De que a gente está indo para um progresso, de que a gente vai, por meio da razão, chegar a uma espécie de estado perfeito, né? De um mundo de paz perfeita, de paz perpétua, porque nós somos seres racionais, estamos evoluindo, progredindo. Para o Nietzsche, se a gente tivesse um fim para chegar, se a vida tivesse um fim, se a humanidade tivesse um fim, a gente já teria chegado nela. Se a gente não chegou nela ainda, se os homens continuam reclamando das mesmas coisas, significa que quem está errado são os homens por cultivarem essa expectativa de progresso. E criticou também os valores. Que valores? Bem e mal. Essa ideia de que há um bem e um mal, um critério absoluto, né, definitivo, e que é possível encontrá-lo por meio da razão também, tá? Então, por que o homem criou essas ideias? O homem criou essas ideias basicamente porque para se contrapor aos aspectos dolorosos e temíveis da existência, tá? Então, basicamente, nós não temos coragem de encarar a vida na sua crueldade, quer dizer, na sua dor. Nós somos mortais, a vida não é fácil, nós temos várias situações dolorosas na vida, quer dizer, a vida não é só boa, a vida também tem vários aspectos dolorosos, e para fugir desses aspectos dolorosos da vida, principalmente da morte, a gente fantasia essas coisas todas, tá? Fantasia o bem, fantasia Deus, fantasia uma série de coisas para poder escapar dos riscos e do perigo que é viver, tá?
Desculpa. Atribuindo o sentido benéfico e racional aos acontecimentos, os indivíduos atemorizados pela natureza trágica da existência poderiam suportá-la, mascarando sua própria fraqueza e seu ressentimento diante da vida, cujo ciclo se repetiria eternamente sem nenhuma finalidade. Ou seja, nós somos fracos, a natureza é extremamente superior, os acontecimentos da natureza são incontroláveis, nós não podemos controlar a natureza à nossa volta, e a gente fantasiando que consegue controlar a natureza ou consegue encontrar o sentido dela, ou atribuir um bom sentido à natureza e à vida, a gente finge que está tudo bem, né? E aí a gente escamoteia a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, tá? E ao fazer isso, a gente finge que está tudo bem, né? A gente mascara essa fraqueza. E isso Nietzsche vai chamar de ressentimento contra a vida. Por que ressentimento? Porque nós nos ressentimos pelo fato de sermos seres fracos, tá? Seres fracos, incapazes de nos manter na vida, incapazes de vencer a morte, incapazes de vencer a dor. Nós detestamos tanto, assim, nós nos ressentimos tanto com a vida que nós criamos, por exemplo, religiões que detestam a vida, né? E que criam, por exemplo, céus e eternidades, e que, por exemplo, para atingir o céu, eu preciso abrir mão de todo o corpo, né? Abrir mão de tudo que o corpo me oferece para atingir o céu. Então eu preciso abnegar todos os desejos, fazer jejum, fazer automutilação, algumas religiões até. Ou seja, eu penitencio o corpo, tá? Para que minha alma depois se livre do corpo. O corpo é uma espécie de túmulo, de tumba, né? Dessa alma. Então eu penitencio essa tumba para que depois a minha alma se livre e vá para a vida eterna, onde eu vou ter. O que tem nessa vida eterna? Paz eterna, felicidade eterna, nunca dor, nunca sofrimento, que são aspectos que contém a vida e que são justamente os aspectos da vida que nos fazem ressentir dela, né? Ressenti-la. Então nós ressentimos da vida esses aspectos que geralmente a gente exclui dessa vida eterna nas religiões. Para o Nietzsche, o homem não passa de um fio estendido entre dois extremos. Qual extremo? A animalidade e o outro extremo, o homem além do homem, ou o super-homem, tá? O homem além do homem, para o Nietzsche, é basicamente o homem capaz de criar sentido para a vida. Qual o sentido da vida? Nenhum, não há sentido na vida, tá? Em si. A vida cria sentido para si mesma, tá? Então, tudo que é vivo diz qual é o sentido da vida. Todos os sentidos que foram atribuídos à vida por seres vivos foram sentidos, né? Foram sentidos. Mas não há um sentido definitivo, universal para a vida, tá? E o homem, além do homem, é esse capaz de ser forte, né? E sempre ser capaz de elaborar para si mesmo, né? Um sentido para a vida, né? É esse que não não aceita os sentidos pré-estabelecidos pela cultura, tá? Ele é sempre livre para reformular e recolocar esses sentidos, porque ele é um sujeito que reconhece que não há nada, ou seja, não há sentido, que ele é livre completamente, que ele é mortal e que ele tem todo o direito, e se ele é forte o suficiente, ele é capaz de atribuir novos sentidos à sua vida. Então esse é outro ponto. O homem é esse fio estendido entre esses dois extremos, animalidade e capacidade de atribuir sentido. E a gente vai ter um contexto interessante que é importante falar. O Nietzsche vai fazer essas críticas a partir do contexto das ciências humanas, tá? Que procurava, bem no começo das ciências humanas, procurava adotar características metodológicas, lembra que eu falei disso no positivismo? Semelhantes das ciências naturais exatas, e julgando possível desvendar a essência do ser humano ao tomá-lo como objeto do conhecimento, né? Para o Nietzsche isso é uma besteira, quer dizer, o cara que estuda geologia ou estuda física achar que eu posso utilizar o mesmo método para estudar psicologia, sociologia.
Para o Nietzsche, o homem é muito mais complexo. Mas o Nietzsche foi muito além. Ele criticou a razão em si, inclusive os métodos das ciências naturais, tá? E esse aqui é o conceito de além do homem. Além do homem é um ser capaz de suportar o risco e a vertigem de existir, sem se apegar a conceitos e valores que atribuíssem à existência qualquer finalidade para além da própria vida. Não existe nenhuma finalidade na vida que não seja a própria vida. E o que é a própria vida? Tudo que a vida tem. Dores, tudo que ela tem. Todo o seu aspecto trágico também. Como assim, professor? Eu tenho que gostar de sentir dor? Não. Eu não tenho nem que gostar, nem que desgostar. Eu tenho que amar no sentido de desejar viver de novo a vida. Se o Nietzsche faz essa pergunta, se te perguntassem amanhã se você desejaria viver a sua vida de novo, se te perguntasse, olha, um gênio chegasse e falasse assim, você gostaria de viver a sua vida toda de novo? Se você fosse uma pessoa amante da vida, tal como ela é, você diria sim à vida, tá? Então, o super-homem é esse, sempre pronto a dizer sim à vida. Ah, por quê? Porque eu amei a minha vida, porque eu tive uma vida boa, tive uma vida má. Não, porque eu tive vida, sabe? Independente, sabe? Se eu sentir muitas dores, se não, é porque eu tive vida. E a vida, ela tem um aspecto trágico, né? Ela tem um aspecto, ela tem esse aspecto da dor também, ou seja, não há vida sem tudo isso que engloba, e não há nenhuma vida sem esses aspectos. A maioria das pessoas responderia que não queria voltar na mesma vida, porque a maioria não, acho que todo mundo, né? Todo mundo detesta a própria vida, porque na nossa cultura nós estamos sempre sendo educados a detestar e a ressentir a nossa própria vida. Se um gênio perguntasse a qualquer um de vocês se vocês gostariam de voltar na própria vida, todos responderiam não. Então é isso que o Nietzsche está tentando dizer. Por que todo mundo responderia não? Por que todo mundo é insatisfeito com a própria vida? Olha para a própria vida como se fosse a pior vida. Porque, na verdade, existe uma noção geral de que a vida em si, ela é uma coisa ruim, tá? Não é a sua vida específica. Todo mundo tem uma noção de que a vida é ruim. Porque alguns aspectos da vida são tidos como negativos. E é isso que o Nietzsche vai trazer como os odiadores da vida, né? São os odiadores da vida que vão criar essa noção e vai fazer com que ninguém viva e também vai nos enfraquecer do ponto de vista vital. Tá? E do ponto de vista da linguagem, o Nietzsche é filólogo e ele vai tentar trazer que a filosofia e o pensamento nada mais é do que palavras, né? O que é uma palavra? O que é o pensamento? Nada mais é do que uma palavra. Não existe um conceito filosófico, né? O que é uma palavra? A figuração de um estímulo nervoso em sons. Mas concluir do estímulo nervoso uma causa fora de nós já é um resultado de uma aplicação falsa e ilegítima do princípio da razão. Quer dizer, por que se chama mesa? Por que aquilo é cadeira? Por que em outra língua se chama outra coisa? Por que eu chamo isso de conceito? A palavra é uma coisa vazia, né? Que eu preencho de sentido, com o sentido que eu quiser. A palavra em si, ela é oca, tá? E aí não tem sentido nenhum, assim como a própria vida, né? A palavra é um som que a gente emite e a gente vai atribuir sentido. Tá? Então não existe a verdade, a busca pela verdade como os filósofos tentam. Então, por isso, esse é o ponto central da crítica, onde ele vai fazer a crítica pela linguagem também. Isso aí você vai encontrar no final do texto, a partir de um texto dele mesmo. Tá? Eu quero que vocês deem uma lida no texto todo para reforçar um pouco isso que eu estou falando aqui. Beleza? Muito obrigado, até a próxima aula. Façam as atividades, não deixem para a última hora. Beleza? Falou!